Olá a todos, é um grande prazer participar desse evento a convite da Sandra, do Ecolab. Eu vou apresentar um panorama geral de Web3, blockchain, a relação entre Web3 e blockchain, e vou mencionar como que isso pode trazer novas perspectivas para o sistema de saúde atual, que todos sabem, tem os seus problemas aí, que foram, inclusive, demonstrados aí na Covid. Então, eu vou fazer uma introdução sobre blockchain, vou falar um pouquinho sobre tecnologias de núcleo, depois a gente vai dar uma passada em toda a história da web, e depois eu vou comentar um pouquinho qual a relação de healthcare com Web 1, Web 2, Web 3, e vou finalizar, então, fazendo esse approach aí entre blockchain, Web 3 e saúde. Então, a arquitetura blockchain, ela acaba revolucionando a maneira como nós interagimos, trazendo aí a desintermediação entre as pessoas, o que aconteceu pela primeira vez na história em 2008. Sempre as pessoas me perguntam o que é blockchain, eu acho que essa figura aí mostra de uma maneira bem direta, né? Blockchain, ele permite a troca de valor, e aí qualquer tipo de valor, não só monetário, um dado de saúde, um pedaço de um apartamento, uma obra de arte. Blockchain permite a troca de valor entre as pessoas sem a necessidade de um intermediário, sem a necessidade de um validador tradicional de confiança, e isso é possível através do conjunto de tecnologias que formam o blockchain. Então, basicamente, blockchain é um conjunto de tecnologias cujas principais são criptografia, redes peer-to-peer, e mecanismo de consenso ou algoritmo, né, que possibilita aí, à primeira vista, registrar, verificar e rastrear aí qualquer tipo de valor. Aqui algum exemplo de indústrias fora do mercado financeiro que já estão usando o blockchain ativamente. Na rastreabilidade de alimentos, aí eu trouxe o rastreador do IBM Blockchain, que é um blockchain privado. Também está sendo usado no gerenciamento de identidades, né, que na verdade está sendo desenvolvido, o gerenciamento de identidades, que é conhecido também como identidade digital autossoberana, gerenciamento de energia, a Elo3, que é uma empresa de alcance mundial, já está testando isso desde 2006 no bairro de Nova York, né, o gerenciamento de energia via blockchain, via um aplicativo no celular, onde os vizinhos podem transacionar aí a energia excedente e comprar e vender um dos outros essa energia diretamente. E aqui eu vou abordar um pouquinho sobre inovação em rede, né? Desde a digitalização da sociedade com a internet, nós vimos aí um novo modo de se fazer negócios, que se utiliza da informação e da tecnologia como facilitadores da comunicação, transferência de dados, transações comerciais. Então, essa digitalização nos levou a uma nova economia, que é conhecida como a economia da web, que usa o know-how humano para gerar riquezas em uma nova era de inovação ou interligação em rede, interligação entre tecnologias, organizações, sociedade e o próprio indivíduo. Pois bem, essa geração de riquezas nessa era de interligação em rede, vamos dizer assim, ela também é chamada de economia da internet ou economia digital e nos levou aí a modelos de negócios digitais, onde mais vale o poder da rede do que o produto em si. A gente pode aí ver como a Apple Store ou a Google Store, elas têm mais valor do que os próprios aplicativos que nela estão à venda. E aí, a gente está vendo aí, eu trouxe aqui 5 tecnologias que fazem parte dessa inovação em rede, começando lá atrás, então, com a digitalização, com a internet, né, que surgiu na década de 60,
Mas até 1994, a internet era muito, vamos dizer assim, não tinha a tecnologia necessária para conseguir, por exemplo, carregar vídeos ou carregar dados em grandes quantidades. Então, a primeira fase da inovação em rede, a gente pode dizer que durou até desde 1960 até 1980, 1994. Em 1992, especificamente, Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, que só foi possível porque a banda larga da internet permitiu que conteúdos mais pesados, como vídeos, fossem introduzidos nessa rede de comunicação digital. Então, a gente teve aí a primeira era da inovação com a internet, depois a segunda era da inovação com a World Wide Web, depois a gente teve aí o cloud, a computação em nuvem aí, que foi de 99 a 2015, a etapa seguinte da inovação em rede teve começo lá por volta de 2006, com o mobile, IoT, que viabilizou aí a gente se conectar com o mundo físico, foi o início, né, da comunicação com o mundo físico, e hoje a gente está vivendo aí desde 2008 a quinta era da inovação em rede, ou o quinto horizonte da inovação em rede com blockchain. E aqui é interessante a gente observar que todas essas tecnologias continuaram sendo desenvolvidas, né, elas não pararam de ser desenvolvidas entre uma fase e outra dessa inovação em rede. E é interessante também mencionar que só depois de 20 anos ou 30 anos é que a gente começa a ter a dimensão exata do alcance que essas tecnologias vão trazer para as nossas vidas, ou para a economia como um todo, ou todos os setores. Então, o primeiro blockchain, antes do primeiro blockchain, os valores não podiam ser transferidos sem a necessidade de um validador tradicional de confiança. Então, você imagina aí que você tem o WhatsApp ou um e-mail, e quando a gente manda uma foto pelo WhatsApp, ou a gente manda um e-mail pelo nosso provedor de e-mail, a gente, na verdade, está mandando uma cópia e não o e-mail ou aquela foto em si, porque a foto original e o e-mail original permanecem em nossos dispositivos. Foi apenas com o surgimento do blockchain que realmente foi possível a gente conseguir enviar um e-mail sem que o original ficasse na nossa caixa postal. Quem quiser saber esse tipo de e-mail que foi possível por blockchain, tem o Ether e-mail no blockchain Ethereum, que já faz esse tipo de operação, vamos dizer assim. Mas no que blockchain é diferente das outras tecnologias, né? O blockchain acabou solucionando o gasto duplo, que é um problema da computação muito antigo, possibilitando aí a desintermediação financeira, a desintermediação de valor, e transferindo aí a confiança, ou automatizando a confiança para os dados. Quando eu mencionei lá do WhatsApp, que você envia uma foto e a cópia permanece no dispositivo, isto que é o gasto duplo, e foi com o blockchain que isso foi solucionado. Então, agora a comunicação na internet possibilita o envio de valor, e por isso que a gente está migrando aí da internet da informação para a internet de valor, com a introdução do blockchain nas relações digitais. Então, blockchain, assim como a World Wide Web, a própria internet, a energia elétrica, ela é uma tecnologia de núcleo, ou uma General Purpose Technology, que são tecnologias que, quando surgem, elas acabam impactando o mundo como um todo, todas as empresas, todas as economias, todos os setores, a relação de cidadãos e governos, entre governos e empresas, e logo que logo que essas tecnologias surgem, elas acabam, a gente acaba superpotencializando, mas, na verdade, a gente acaba não tendo a real noção do impacto que isso pode gerar. Haja vista a energia elétrica, por exemplo, que até hoje a gente vê novos casos de uso surgindo até hoje, mesmo depois de mais de 150 anos.
Então, o blockchain muda a maneira como a gente interage, transfere a confiança nos dados, automatizando essa confiança através de mecanismos de consenso, algoritmos ou matemática. Então, ele impacta profundamente aí todos os tipos de relação, inclusive as relações de governança, modelos de negócio, em escala global e como um todo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que já estão usando blockchain para valer. Eu sei que o Firmino aí já trouxe um exemplo até de caso de uso real no Brasil, mas eu acho legal trazer essas empresas com alcance global, que nos mostra aí o impacto que blockchain está tendo. A Pfizer, vou comentar mais para frente, ela acabou de pedir ingresso no VitaDAO, que é um DAO focado em financiamento de pesquisa de longevidade humana. A Time tem usado NFTs aí para renovar o seu acervo, o seu legado, né, de capas e fotografias, demonstrando aí a versatilidade que blockchain pode trazer para novas cadeias de valor ou para a reestruturação de novas cadeias de valor. A Jaguar está usando o blockchain para rastreamento do couro que vai ser usado em seus carros. Então, essas tecnologias de núcleo, elas têm um impacto inestimável, tanto que blockchain, o primeiro blockchain que só tem 13 anos, é só um grão de areia aí do que está por vir. Aí nessa foto eu estou mostrando o que geralmente a grande maioria das pessoas enxerga, né, muito o lado do mercado financeiro, ou o mesmo uso de blockchains, mas implementando para manter um modelo de negócio tradicional, sem usar o potencial da tecnologia para inovar. A gente pode dar o exemplo assim, quando você usa o blockchain para rastreabilidade de insumos, ou para você conseguir trazer transparência para determinado negócio. Você não está tendo nenhum tipo de inovação em termos de business aí, você está apenas usando a tecnologia para otimizar o que, de repente, aquele modelo de negócio já faz. Mas o interessante é você usar essas tecnologias de núcleo repensando completamente o modelo de negócios ou a cadeia de valor que aquele modelo de negócios acaba trazendo, né? Então, você tem aí exemplos de compra e venda de produtos e serviços entre máquinas, o que vai ser muito possível, eu acredito que daqui 10, 15 anos já existe isso, mas eu digo numa escala global, né? O blockchain também impactando a interoperabilidade dos mundos digitais, do que será o metaverso. Muita gente fala de metaverso como já existisse, mas o metaverso funcional, que foi o que os criadores da internet vislumbraram, totalmente descentralizados, ele ainda não existe, isso é bom pontuar. Você tem aí o uso de blockchains em mercados de dados pessoais descentralizados, eu vou comentar um pouquinho isso mais para frente, que já existe. Na Austrália, você tem uso de blockchain para gerenciamento de direitos ao acesso de água, já que a água lá é um grande problema. Gerenciamento distribuído de energia, que eu já mencionei. Registro automático de sinistro e pagamento imediato do seguro numa batida de carro. E aqui, usando o blockchain acoplado com IoT, inteligência artificial, isso é uma solução também que já existe na Alemanha e em outros países também. Bom, assim como o blockchain, a web é uma tecnologia de inovação em rede, como eu mencionei, e também uma tecnologia de núcleo. E aqui eu vou fazer uma pincelada rápida sobre as fases da web, eu tenho certeza que os senhores já devem dominar o assunto, né? Então, a Web 1, lembrando, ela foi destinada a apenas leitura. Você imagine uma grande biblioteca onde as pessoas apenas têm a capacidade de pegar determinado site e realizar a leitura de um conteúdo, algo similar com esses cardápios de restaurante que a gente usa o QR Code para ler, e a gente só pode ler, não pode fazer nada mais que isso, né? Isso é a característica principal da Web 1, que é conjunto de sites estáticos apenas com conteúdo escrito e que não possibilita a interação do usuário. Lá por volta de 2005, começou a atuar a web, que é a Web 2, né? Centralizada, participativa, dinâmica, com o surgimento das redes sociais, possibilitando a interação do usuário,
a produção de conteúdo pelo usuário, de modo que os usuários interagem em sites que possuem comportamentos pré-determinados, e isso é bastante importante que os senhores tenham em mente, né, essa palavra pré-determinados. Você pode realizar hoje uma pesquisa no Google através de palavras-chave, ele vai te retornar com o resultado mais popular para aquela determinada palavra. Mas o problema é que a web atual, ela não compreende o exato contexto da pesquisa, porque a gente não tem uma internet de dados, uma internet real de dados. A gente tem uma internet com silos que coleta os nossos dados, mas esses dados, eles ficam encapsulados nos provedores de internet sem a inteligência necessária para entregar para o usuário algo que seja produto do seu comportamento, ou vinculado com o seu comportamento, que esteja desvinculado aí do objetivo de lucro daquela determinada empresa. E isso é o que nós chamamos aí de capitalismo de vigilância, onde as empresas coletam os nossos dados, porque esse é o perfil que foi introduzido na Web 2, então, como qualquer empresa de negócios, eles vão seguir o modelo atual, que é a coleta dos dados para obter lucro, sem que as pessoas tenham nenhuma remuneração em troca disso. Por fim, a gente está vendo agora, desde 2018, um movimento, tá? Você já tem alguns DApps, alguns aplicativos descentralizados, a infraestrutura da Web3 já está sendo construída, mas, na verdade, a gente pode chamar isso mais de um movimento do que uma web realmente web descentralizada. A gente está no início, bem no início disso, então, a principal característica dessa web é a propriedade dos dados pelo ser humano, o ser humano sendo colocado como o foco da internet, né, não mais as empresas como é na Web 2. E aqui sim você tem a compreensão de um contexto, ao invés de palavras-chave, de maneira que, como vai ter muito uso de inteligência artificial, realidade aumentada, gráficos 3D, essa web, que é também conhecida como semântica, ela vai se tornar mais fácil e intuitiva para o usuário. E aqui, o principal de tudo, sem a existência de intermediários, o que é possibilitado pela tecnologia blockchain, que facilitou, ou melhor, resolveu o gasto duplo. E aí, vou fazer um parênteses, porque muita gente diz que não é preciso a tecnologia blockchain para a Web3, o que não é verdade, porque sem a tecnologia blockchain, você não tem como você implementar uma descentralização efetiva que possibilite a desintermediação e a transação de dados peer-to-peer, ponto a ponto, sem os validadores tradicionais de confiança. Aqui eu trouxe esse slide para mostrar como que é a Web 2 atual, né? Se a Maria, por exemplo, vai passar uma mensagem de WhatsApp para André, necessariamente todos os dados vão passar por esses silos, tá? Na Web 2. Esses silos não vão existir na Web 3, é bom deixar claro, porque realmente na Web 3 nós teremos uma web de dados. Então, como todos os dados passam por silos, isso resulta em centralização, ou seja, o provedor grava dados em nome dos usuários, Maria e André, e é o provedor que determina como essas mensagens entre eles devem ser compartilhadas, se ele vai reter aquele conteúdo e depois vender para terceiro. E o provedor é sempre a única fonte da verdade, ou seja, você tem que confiar num terceiro que seus dados estão sendo bem guardados, e a gente já sabe aí que o resultado disso não é dos melhores. O usuário não pode escolher na Web 2 provedores diferentes, né? O usuário não pode controlar quem vê e lê seus dados, isso na atual internet, e as gravações de leitura não são associadas à identidade do usuário, que uma vez que coloque aqueles dados em alguma rede social, alguma foto, aquele dado não pertence mais a ele. Aqui eu trouxe um comparativo entre Web 2 e Web 3, né? A Web 2, as transações são opacas, enquanto na Web 3 você tem transparência nas transações. A Web 2 você precisa da intermediação de terceiros. Na Web 3, como as relações são feitas diretamente entre pessoas que não se conhecem, não confiam entre si, você tem a desintermediação. Na Web 2, a execução de uma obrigação, ela necessita
de um intermediário, enquanto na Web3 a execução de obrigações ela é automatizada, muito em função dos contratos inteligentes que trouxeram a lógica dos negócios para a blockchain. Na Web2 você tem um alto custo de negociação, verificação e execução, porque você tem que pagar taxas para esses intermediários, ou mesmo a infraestrutura de gerenciamento de risco que esses intermediários precisam ter para manter as transações com segurança. Já na Web3 você tem uma redução aí desse custo de negociação, na verificação e na execução, porque tudo é automatizado e feito através de algoritmos. Então, na Web2, como eu já mencionei, você tem uma coleta de dados como meio de obtenção de lucro e manutenção dos modelos de negócio. Já na Web3, você tem como foco aí a inovação, como foco de inovação, a descentralização, a tokenização de ativos, que eu esqueci de colocar aí, e a privacidade. Então, enquanto na Web2 o foco são as empresas e a coleta de dados, na Web3 o foco é colocar o ser humano no centro e devolver os dados para o seu real proprietário, que é o ser humano. Então, enquanto na Web2 você tem aplicativos e redes sociais centralizadas, na Web3 você tem dApps, que são aplicativos descentralizados, rodando em redes peer-to-peer. Vai ter também redes sociais, mas redes sociais descentralizadas. Quem tiver interesse, eu escrevi um artigo recente para o Brin em Cripto, comentando sobre 2 redes descentralizadas que já existem. Então, você tem corporações monetizando seus dados na Web2, enquanto na Web3 são os usuários que vão monetizar os próprios dados, e isso é importante, porque a gente vai ver mais lá na frente sobre o sistema de saúde que a gente está querendo implantar, ou que substitua o sistema de saúde atual. Na Web2 você tem alta qualidade de câmera e vídeo, enquanto na Web3 você vai ter um uso maciço de VR e AR, né, realidade aumentada e realidade virtual, que ainda precisam de alguns quilômetros para chegar no que seria considerado o ideal, e por isso que a gente também não tem ainda um metaverso funcional. Na Web2 você tem uma comunicação em alta velocidade via provedores descentralizados. Na Web3 essa comunicação vai ser instantânea, de modo que todos os dados são partilhados diretamente entre os vários pontos da rede. Então, na Web2 você tem aí o acesso à internet global, e por fim, na Web3 você vai ter a combinação de tecnologias de núcleo, potencializando a inovação em rede, como inteligência artificial, gráfico 3D, IoE, né, que é Internet of Everything, internet de todas as coisas, e blockchain. Então, em termos de possibilidades, né, que blockchain pode trazer, como o blockchain resolve aí os problemas da desconfiança, ou melhor, ele insere a confiança automatizada e também resolve o problema de assimetria das informações, ele acaba eliminando a necessidade daquela infraestrutura de risco onerosa que os validadores tradicionais de confiança acabam, vamos dizer assim, tendo que manter, né? Então, como isso é resolvido, né, não é mais necessária essa infraestrutura de risco, né, cara e onerosa, a gente pode dizer aí que as oportunidades trazidas para o blockchain para a Web3 são a simplificação da transferência de títulos de propriedade, o aumento da transparência das garantias embutidas em muitas transações. Você tem também um aprimoramento da conformidade regulatória por meio da validação automática e instantânea de registros e títulos, titularidade de propriedade. Você tem uma redução dos custos e melhora no acesso aos mercados. Também blockchain fornece aí uma forma de troca de valor em sistemas onde a confiança na autoridade central foi perdida. A gente está vendo aí uma crise de confiança que
quem quiser ter interesse em se aprofundar, tem um documentário na Netflix muito bom, que mostra a falta de confiança nas empresas, que chama Na Rota do Dinheiro Sujo, um documentário excelente. A blockchain também reduz e elimina a possibilidade de fraude, a corrupção através dos contratos autoexecutáveis ou smart contracts, que são códigos de software que automatizam transações quando determinada situação ocorre, né? Você tem também a redução de custos e atritos na emissão e negociação de valores, com a introdução do blockchain, e tudo isso acaba potencializando a Web3. Eu não sei se eu comentei, acho que não. Essas tecnologias de núcleo, quando usadas combinadas, né, em conjunto, uma acaba potencializando a outra, de maneira que a inteligência artificial potencializa o uso da web, o blockchain potencializa o uso da web, e da mesma maneira a web potencializa essas tecnologias na contramão. Mas onde está, então, a conexão entre Web3, blockchain na saúde, né? Quais as perspectivas de Web3 e blockchain na saúde? E aqui eu vou aproveitar que a gente já viu o que é Web 1, Web 2, Web 3, e vou fazer um paralelo com healthcare, o sistema de saúde global ou mundial. E aí, assim como a gente tem o Web 1, 2 e 3, a gente também tem o healthcare 1, 2 e 3, que tem basicamente em linhas gerais, essas características, né? Você tem o Digital Health, que é o sistema de saúde 1.0, vamos dizer assim, que começou lá em 2008 nos Estados Unidos com o Obamacare, mas ele também aconteceu em alguns outros países, ou como a União Europeia, aqui na América Latina, um pouco antes ou um pouco depois aí desse período, né, de 2008. E aqui, nesse Healthcare 1.0, a gente teve aí, basicamente, todos aqueles registros médicos que eram em papéis sendo digitalizados, né, para algum tipo de software de registros médicos eletrônicos, e isso foi considerado uma alta tecnologia por volta de 2009, por incrível que pareça. E aqui a motivação, né, para essa digitalização foi a rastreabilidade dos dados, o atendimento personalizado aos pacientes, e como resultado, eu vou comentar no próximo slide, a gente vai ver que teve bastante complexidade e saturação. Então, depois, por volta de 2016 e 2022, entre esse período, num comparativo com a Web 2, a gente passou, então, para os sistemas de saúde conhecidos como Personal Choice Health, que só foi possível com o início da banda larga da internet, potencializando aí o surgimento da web e o desenvolvimento da Web 2, com uma web mais dinâmica, com maior capacidade de dados, maior capacidade de vídeo, baseada em dados. Então, esse sistema de saúde, ele é basicamente o sistema de saúde que a gente tem agora, e que, como nós vimos na pandemia, deixa muito a desejar, inclusive as pessoas que não vivem muito, não têm muito contato com o sistema de saúde a fundo, porque não são nem profissionais de saúde, não estão envolvidas na parte de negócios, elas tiveram a exata dimensão na pandemia de como o nosso sistema de saúde ainda tem muitas falhas. Mas avançando por causa do horário, né, a gente teve aí também, já agora em 2002, finalzinho de 2021, o começo aí dos sistemas de saúde 3.0, que é conhecido como Ownership Healthcare, que basicamente é o uso das tecnologias de núcleo combinadas, né, como eu já mencionei, monetizando dados, usando a reputação dos usuários, do próprio paciente como moeda de troca, tem foco na privacidade, na segurança de dados, e o ser humano no comando, ou dirigindo, como principal guia, vamos dizer assim, desse sistema de saúde.
Aqui só uma curiosidade, isso aqui é uma foto, não saiu muito boa, mas que eu consegui aí do sistema de saúde americano, para vocês terem uma ideia como que ficou o sistema de saúde americano depois da digitalização na Healthcare 1.0, né? Então, toda aquela digitalização, ela nos trouxe toneladas de silos de dados que não se conversam entre si, que não possuem uma análise de dados, né? Isso causou aí uma série de atritos e, inclusive, causou um grande fardo e estresse para os próprios profissionais de saúde, que, ao invés de praticarem a medicina, tinham que perder, e isso assim ainda é assim hoje, né? Uma grande quantidade de tempo com questões operacionais para digitalizar aí toda aquela papelada e registros médicos em papel. O sistema de saúde 2.0 atual, né, que é o que vivemos hoje, tem como principal característica aí o surgimento de 200, 300 aplicativos voltados para o bem-estar na Apple Store ou no Google Store por dia, né? Você tem aí também o surgimento dos wearables, principalmente com o desenvolvimento do IoT, possibilitando essa interseção entre mundo físico e mundo digital, possibilitando aí o monitoramento remoto, a telemedicina. E aqui um dado importante, o nosso sistema atual, ele é focado em cuidados baseados no valor contratado, ou seja, os cuidados vão ser realizados de acordo com o valor que foi pago e contratado para aquele serviço. O que não coloca de maneira nenhuma o paciente, né? Apesar de dizer que há foco no paciente no sistema de saúde 2.0, na verdade, o paciente é o que menos importa, tanto que a gente tem visto atualmente lucro ascendente né, dos intermediários, que inclusive são generosos e dão um pouquinho do lucro deles para a gente nos descontos, nos medicamentos nas farmácias. Mas a verdade é que a razão número 1, por exemplo, da falência das pessoas nos Estados Unidos é justamente quando a pessoa da família tem algum problema de saúde, a família se endivida e acaba vindo à falência porque não tem dinheiro para bancar ali a infraestrutura de saúde ou os cuidados necessários para o seu familiar. Então, basicamente, o nosso sistema de saúde atual é não inclusivo, sendo que a gente tem aí um mercado predatório de busca de dados que gira em torno de 30 bilhões a 60 bilhões só nos Estados Unidos, né? E aí você tem dados obtidos pelas empresas com fins lucrativos, agregados, registrados, com troca de informação entre os consórcios, mas em nenhum momento aí o paciente é incluído nessa indústria gigantesca, né, que como a gente pode ver aqui, só tem intermediários e empresas e profissionais de saúde. Aqui em nenhum desses quadros você vai ver nenhuma dessas empresas, você vai ver nenhuma empresa voltada aí para o paciente ou para incluir o paciente nesse sistema de saúde. Então, daí por que com o surgimento ou a melhora das tecnologias, surgimento do blockchain, o início do movimento da Web3, a gente agora está seguindo aí para o sistema de saúde 3.0, que é conduzido pelo paciente, com foco na privacidade de dados, na segurança dos dados, o que é facilitada pela descentralização da arquitetura da Web3. Então, você tem a soberania do paciente sobre os demais stakeholders do mercado, e é na soberania de dados e na propriedade de dados pelo paciente que está a chave para a gente corrigir o nosso atual sistema de saúde, que tem aí grandes problemas. Aqui só um parênteses, né, que o nosso atual sistema de saúde, ele funciona como ele foi projetado para funcionar, dado a tecnologia da época que existia quando ele surgiu. Então, não é que o sistema não está funcionando, ele está funcionando porque ele foi projetado para funcionar desse jeito. Mas a questão é que acabou sendo um sistema excludente e com vários problemas, né? Como a gente viu aí na Covid, por exemplo,
a necessidade de vacinas em tempo real, a necessidade de profissionais colaborarem em nível global, tudo isso o atual sistema de saúde 2.0 não possibilita. Então, o que está se pensando, ou está criando um movimento agora para um sistema de saúde orientado pelo paciente, ou conduzido pelo paciente, onde o paciente é consumidor e produtor de riqueza, e aqui a riqueza, obviamente, são os dados, né? E interessante que esse sistema de saúde 3.0, ele não inclui só a saúde física e mental, mas ele valoriza também a saúde financeira, né? Vamos lembrar aí que o índice de falência número 1 pessoal nos Estados Unidos vem dos problemas com a saúde, né? E que acaba gerando aí rombos financeiros para as pessoas. Então, basicamente, esse sistema funciona, esse 3.0. As minhas ações são capturadas por aplicativos que transformam as minhas ações em dados, e quando terceiros pegam esses dados e os utilizam, eles estão tomando uma parte de mim, né, como pessoa, como ser humano, e eles me devem me remunerar por isso, o que tem total relação, aí, inclusive, com o princípio da dignidade humana, até da nossa Constituição. Onde blockchain entra nisso, e aqui eu já estou me encaminhando para o final, né, por causa do horário, a blockchain é que leva o sistema de saúde 3.0 para a Web3. É ele que possibilita a descentralização do sistema de saúde, o gerenciamento eficiente dos dados, a monetização dos dados. Então, ele torna o sistema de saúde mais resiliente, ao solucionar o gasto duplo, eliminando os atritos que existem no atual sistema de saúde e tornando as arquiteturas descentralizadas como única fonte da verdade, possibilitando, então, a monetização, o gerenciamento de dados de forma transparente e imutável, automatizando a confiança, entre pessoas que não se conhecem ou não confiam entre si. E aqui, um último tópico, eu trouxe aqui 5 casos de uso, na verdade, 5 tendências de casos de uso, onde você pode usar blockchain na saúde, voltado para a Web3. O primeiro caso, obviamente, é a rastreabilidade de pessoas, como a gente viu aí na Covid-19, conectando os dados de saúde às identidades digitais descentralizadas que estão sendo construídas. A Microsoft, para quem não sabe, está construindo a identidade digital descentralizada dela no blockchain Bitcoin, por ser público e global, né, e o blockchain mais descentralizado atualmente. Além da rastreabilidade de pessoas, você tem a rastreabilidade de material em supply chain. No ano passado ou retrasado, eu sempre me confundo por causa da pandemia, eu tive em Málaga, num encontro global aí de blockchain que mostrou em tempo real uma solução muito interessante, onde você conseguia rastrear determinado insumo, determinado medicamento em tempo real, e dava para você verificar a temperatura naquele veículo, que é bastante importante para determinados medicamentos que, por exemplo, a vacina, né, da Pfizer, eu acho, que tinha que ser mantida a 70 graus negativos, você consegue identificar se durante aquele trajeto houve ou não alteração de temperatura, de modo a influir no princípio ativo daquele medicamento, que é importantíssimo, porque isso pode... a falta do princípio ativo pode causar até a morte da pessoa. Além da rastreabilidade de pessoas e de material na cadeia de suprimentos, a gente tem aí também o que é chamado de Decentralized Clinical Trials, ou ensaios clínicos descentralizados, né? Que basicamente o paciente, em um celular ou um dispositivo móvel, ele consegue autorizar que diferentes stakeholders, por exemplo, ou o laboratório ou o médico, visualize aquele determinado exame clínico por determinado período ou durante tantos dias. Outro caso de uso, o terceiro caso de uso que eu trago aqui é o credenciamento, que na verdade é a chave ou o núcleo da identidade autossoberana ou identidade digital descentralizada. E aqui na saúde a gente pode ter aí o gerenciamento de licenças
pelos conselhos regionais de medicina, por exemplo, concedendo aquelas licenças para a prática da medicina e autorizando o uso por terceiros. Por exemplo, ele passa para um hospital a capacidade de gerenciar, de repente, a licença daquele determinado médico, né? Então, além do credenciamento, um quarto caso de uso, a gente tem o Electronic Health Records, que lá naquela primeira fase da Healthcare 1.0 foi o primeiro caso de uso, né, que foi a digitalização do papel, mas aqui a gente tem, seria o avanço disso, né, porque como é em blockchain, né, esses registros médicos eletrônicos agora são em blockchain, você tem aí os contratos inteligentes regindo permissões e autorizações de nossos registros a terceiros, inclusive disponibilizando ou autorizando conteúdo por determinado período ou parte do conteúdo. E, por fim, o último caso de uso, a gente tem aí o VitaDAO, que eu trouxe a foto do geral do ecossistema, que nada mais é do que um DAO, uma organização autônoma descentralizada, que é focada em pesquisa em biotecnologia. Aqui do lado esquerdo para vocês, eu não sei se é de esquerda ou direita para vocês, a gente tem o Ocean Marketplace. Para quem não sabe, o protocolo Ocean, ele é um marketplace de dados descentralizados, ele inclusive está sendo impulsionado pelo Fórum Econômico Mundial. Vale a pena dar uma olhada. Eu escrevi um artigo que está no LinkedIn sobre esse Ocean Protocol. Então, a gente tem aí uma organização autônoma descentralizada, viabilizando o financiamento de pesquisas que geralmente uma grande farmacêutica não teria interesse em promover, mas que de repente é muito importante para o avanço da saúde mundial, né? E aí você pode ver que você tem aí ativamente 3 mil membros nessa DAO, com um capital aí em torno de mais de 9 milhões de dólares, 30 projetos de pesquisa que já foram avaliados e aprovados, né, como pesquisa, e o que ele visa, esse DAO, é a pesquisa na longevidade humana. Quem quiser mais detalhes aí sobre isso, tem um artigo que eu escrevi para o Bean Crypto que chama DAOs podem transformar o desenvolvimento de novos medicamentos, né? E aí é que a Pfizer, nesse DAO, que a Pfizer fez um pedido aí de adesão para participar desse DAO, o que eu acredito que é muito promissor, porque você tem vantagens aí em pesquisa, como, por exemplo, você aumenta a velocidade de colaboração e financiamento, aliado aí a uma infraestrutura menos rígida, né, de governança, você tem uma maior amplitude de colaboração, além da democratização do acesso a tratamentos e propriedade intelectual. Então, é basicamente isso que eu tinha para expor para os senhores. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade e quem quiser mais informações sobre os artigos que eu escrevo ou mais material, é só escanear aí esse QR Code.